quero ler um texto com você que está no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 11 e 13. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 13, a palavra do Senhor diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? O que Paulo está falando aqui com o seu discípulo Tito? Paulo, ele está falando sobre um processo no qual nós vivemos em Deus, que é o processo de fomos justificados pelo sangue de Jesus, estamos sendo santificados pelo Espírito Santo de Deus, enquanto vivemos nessa terra, para que enfim então sejamos glorificados. Isso fala sobre o nosso passado, isso fala sobre o nosso presente e aponta para o nosso futuro. E Paulo está falando sobre isso. E pastor, o que isso tem a ver com a Páscoa? O que isso tem a ver com a palavra de hoje? Eu quero fazer um paralelo aqui com você, um pouco sobre a Páscoa de Moisés e a Páscoa agora após Jesus. Nós falamos que sobre a liderança de Moisés, a Páscoa é o marco da libertação do povo, conduzindo o povo ao deserto, mas aí é claro que pela teimosia, insistência e pelo coração duro do povo, essa caminhada que seria de semanas, durou mais de 40 anos, e aí então uma geração inteira morreu no deserto, para que uma outra geração pudesse entrar agora de fato na terra da promessa. Então, por meio da Páscoa de Moisés, é lembrada a respeito da libertação, o deserto e a promessa. E eu quero fazer um paralelo hoje sobre aquilo que acontece por meio da Páscoa, agora por meio da perspectiva de Jesus. A Bíblia fala que na sexta-feira da paixão, Jesus Cristo então foi crucificado. E nós sabemos que Jesus ele é crucificado pelo meu e pelo seu pecado. E quando Jesus Cristo é crucificado pelo meu e seu pecado, a Bíblia fala então que o seu sangue vertido na cruz veio para nos justificar dos nossos pecados. Eu falei um pouco disso na semana passada, sobre a justiça, sobre a justificação. Então nós somos justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E aí então Jesus ele ressurge. Jesus então ele passa pela ressurreição. Agora Jesus ressurreto, e é isso que nós celebramos. E a ressurreição de Jesus traz então de fato a confirmação da nossa justificação, mas nos traz agora para um tempo na nossa vida, que é o tempo que nós vivemos entre recebermos Ele como nosso Salvador, nascermos como nova criatura, sermos regenerados no nosso espírito, então até o período aonde Jesus ele diz que nós subiríamos aos céus, iríamos para Ele e viveríamos o seu reino com Ele, tanto aqui na terra e a eternidade com o Senhor. Então, se em Moisés a Páscoa celebrava a libertação, o período no deserto, até a entrada na promessa, porque esse era o propósito da libertação. O propósito da libertação não era que o povo se espalhasse, mas habitassem a terra da promessa. Eu quero fazer esse paralelo hoje, sabe? A ressurreição de Jesus, ela inaugura uma nova aliança. E essa nova aliança nos chama à justificação. Nós somos libertos do nosso pecado. Nos chama à santificação. Nós estamos sendo purificados. A justificação, ela é como um alvará de Deus, dizendo: você está permitido vencer o pecado. Aquilo que te condenava em morte, já não te condena mais, então você pode vencê-lo. E a santificação fala sobre esse processo que nós estamos vivendo para o nosso fim, que é a glorificação no Espírito, que é quando o nosso corpo mortal, então ele será deixado de lado e seremos glorificados, ou seja, seremos espírito, assim como Jesus quando ressurgiu aos céus, quando ele reascendeu aos céus. Então, falando sobre essas três coisas, a justificação como a libertação do povo.
No Velho Testamento, a justificação ela vai falar sobre essa libertação. O povo escravo do Egito, eles não rompiam, porque eles viviam debaixo de um jugo impiedoso do seu inimigo. No Egito, eles faziam para sobreviver, eles lutavam por uma sobrevivência, ou seja, eles não viviam abundância, eles eram cativos, eles eram privados de uma vida abundante. E sabe, meu irmão, talvez não, com certeza, nós tivemos um tempo de Egito na nossa vida. Talvez você está me ouvindo agora, você está vivendo esse Egito na sua vida. Um tempo onde você é escravo do pecado, do medo, da ansiedade, onde você é escravo da depressão, da tristeza, da angústia, você é escravo da enfermidade, você é escravo da prostituição, você é escravo do vício, você é escravo da fofoca, você é escravo da mentira. E com isso, você olha para a sua vida e você diz: eu não consigo romper em nada, eu estou sobrevivendo, porque hoje eu vivo algo que é muito baixo, sabe, é muito pouco do que é a grandeza de Deus, sabe, eu não experimento nada de maravilhoso, nem no físico, quanto no espírito, sabe, você vive debaixo de um jugo de culpa, você constantemente se sente culpado, perturbado pelo pecado que você já foi perdoado, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e você o recebeu como Salvador. Nós já somos justificados, sabe, se você nasceu em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, se você passou pelas águas, você recebeu justificação, sabe, você é justificado, meu irmão. Não existe mais razão para ser escravo, não existe mais razão para ser órfão, sabe, não existe mais razão para viver, ou melhor, para sobreviver, para ser privado de abundância. É aquela pessoa que olha para a sua vida e fala: meu Deus, eu não tenho um testemunho de vitória para contar, porque eu estou vivendo oprimido pelo meu pecado, pelo meu vício, oprimido pelo meu inimigo. Sabe, meu irmão, Deus não te criou para viver no Egito. Existe uma promessa para você, mas você precisa receber no seu coração essa justificação. E como eu recebo isso, pastor? Eu recebo isso quando eu decido morrer para o mundo, renascer em Cristo e tomar sobre mim, sabe, nós falamos disso na semana passada, vestir a armadura, a couraça da justiça. Eu sou justificado, eu não tenho mais dívida para pagar, o sangue de Jesus pagou a minha dívida, eu sou remido no Senhor, não tenho mais do que ficar correndo atrás de equiparar os pontos, não, eu estou numa posição de quem pode vencer no Senhor. Então diga comigo: eu sou justificado. Pastor, eu ainda não nasci de novo. Se não nasceu de novo, você precisa nascer de novo, você precisa se batizar, meu irmão, você precisa descer as águas, sabe, você precisa a confissão pública, receber Jesus como seu Salvador. E a palavra do Senhor vai afirmar isso para nós em 2 Coríntios 5:21. Paulo vai dizer que Deus tornou pecado por nós. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus era reto e perfeito, mas fez dele o mais pecador do mundo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus tomou o seu pecado sobre si, meu irmão, para que você fosse feito justiça, justificado. Em Atos 13:39, a palavra do Senhor diz que por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, a lei não me permitia ser justificado, porque a lei ela estava num índice de perfeição a qual eu não atinjo, mas Jesus atingiu por mim. Ele foi o cordeiro que foi imolado pelos meus pecados.
Ele foi transgredido. Ele foi ferido para que eu pudesse receber libertação do meu Egito. Romanos, capítulo 3, no versículo 21 ao 24, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunhamos a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sabe, você não fez nada para merecer a justificação, mas é isso que a Páscoa precisa te lembrar. O sacrifício, a ressurreição de Jesus, foi para que você pudesse sair da condição de escravo. Sabe, nessa noite você precisa se lembrar que Jesus morreu no meu e no seu lugar, de graça. O que eu preciso, pastor? Crer, fortalecer a minha fé, de que Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. O que eu faço? Aqui, o que eu faço é obedecê-lo. O que eu faço é me submeter ao seu senhorio. O que eu faço é me prostrar à sua soberania. Esse é o meu passado. Talvez esse ainda é o seu presente, mas já deveria estar sendo o seu passado, meu irmão. Alguém que era escravo, que foi liberto. Alguém que era cativo, que foi livre, está livre. Não existe mais nada que te acuse. Você foi chamado para viver numa condição de justo, mediante o sacrifício de Jesus. O que a Páscoa nos traz à memória? A Páscoa traz à memória, meu irmão, que nós somos purificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado naquela sexta-feira da paixão, para nos trazer no domingo como aqueles que receberam a permissão de Deus para viver uma nova vida. Você tem a permissão de Deus para viver uma nova vida. E aí, eu quero fazer um salto nesse processo. Eu quero saltar da libertação à terra da promessa. E o que é a terra da promessa para nós? A terra da promessa para nós fala sobre a glorificação. O que é a glorificação? A glorificação fala sobre o processo no qual nós seremos salvos no corpo. A justificação salvou a nossa alma perdida, ou no nosso espírito que estava condenado. Agora, a glorificação opera no corpo. Enquanto homens, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e está mostrando que a nossa fragilidade humana. Sabe, irmão, milhares de pessoas estão morrendo no nosso país. Sabe, essa semana, no estado de Minas Gerais, batemos o recorde de mortos no nosso estado. Ou seja, o que isso está demonstrando? A limitação da carne humana. Nós precisamos ser salvos na carne humana para viver a eternidade. E a nossa salvação na carne é a glorificação. É o fim para que o Senhor tem para nós. Sermos glorificados, sabe? A fim de vivermos o reino milenar do Senhor aqui na terra. Um reino de paz, de prosperidade. Sabe, um reino onde as espadas e as lanças se transformarão em ferramentas de arado, aonde a terra será restaurada e o espinho não brotará mais. Um tempo onde aqueles que são glorificados no Senhor reinarão com Ele em justiça, para que após esse período venhamos desfrutar da eternidade, aonde não haverá choro, aonde não haverá morte, aonde não haverá enfermidade, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá contenda, aonde não haverá guerra. O que haverá, pastor? Haverá contentamento no espírito, haverá plena satisfação no Senhor, haverá uma habitação constante na glória de Deus. O que haverá? Uma contemplação do trono da graça do Senhor. Pense, meu irmão, numa vida sem confusão. Se você puder, pare para imaginar como seria a sua vida sem enfermidade. Pare para poder pensar como seria a sua vida sem guerra, sem problemas. Sabe, aquela questão de resistir o dia mal? Então, pense como seria a sua vida onde você não precisaria resistir ao mal, o dia mal, porque não haveria mais dias maus.
como seria a sua vida? Como seria a sua vida sem o pecado te atentando todo dia? Como seria a sua vida sem todas essas coisas contra você? Talvez a sua resposta para mim seja: pastor, seria 100%. Seria a melhor vida do mundo. Essa é a vida que o Senhor tem para nós em promessa. A glorificação, tanto no reino quanto na eternidade. No Velho Testamento, esse processo, a promessa fala sobre a herança prometida aos antepassados. O lugar aonde mana leite e mel, aonde tudo que planta prospera, a terra prometida. Para Moisés e o povo, era o lugar da prosperidade, da bênção de Deus, no ideal aonde não haveria mais o jugo impiedoso do inimigo. Mas a gente sabe que pela teimosia naquele tempo, o homem quebrou a aliança. Mas essa aliança que o Senhor Jesus fez, ela é inquebrável, ela é perfeita, ela é imutável, ela é inabalável. A Páscoa traz à memória uma aliança na qual nem nós mesmos podemos quebrar, irmãos. Nem a nossa teimosia pode mudar aquilo que o Senhor já declarou, mas sobre aqueles que permanecerem. A Páscoa nos traz a lembrança de que estamos no caminho, ou melhor, o caminho para a promessa foi aberto, para uma vida sem dor, sem tristeza, sem choro, uma vida sem doença, sem enfermidade, aonde nós apenas gozamos na alegria do Senhor, aonde o reino é estabelecido, aonde a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, aonde o nosso maior trabalho será exaltar o Senhor e dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Sabe, meu irmão, aquele momento aonde você, talvez isso aconteceu com você no momento da adoração, aonde você é tocado pelo Espírito Santo, e naquele instante aonde você é tocado pelo Espírito Santo, você se esquece dos seus problemas, você se esquece das suas dores, você esquece da sua enfermidade, você esquece dos seus inimigos, aonde você se esquece de tudo, e você apenas habita um lugar de plenitude no Espírito. Esse momento que vivemos aqui na terra, na verdade, é o Senhor aumentando a nossa esperança daquilo que nos espera no futuro. O Senhor te livrou do Egito para habitar a terra da promessa. O Senhor te livrou do pecado para te colocar numa vida, para te conduzir a uma vida, meu irmão, aonde nenhuma dessas coisas mais irão mudar o seu coração e quem você é. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala no versículo 42 ao 44 que assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E no versículo 51 ao 53 ele diz: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O que Paulo está falando? O corpo humano se vai, e com ele as preocupações humanas, as tristezas humanas, as angústias humanas, a preocupação humana. E o que fica? O espírito, o corpo imortal, o corpo incorruptível, aonde não haverá mais tristeza, nem choro, enfermidade, nem pecado. Essa é a nossa vitória, e ela já está preparada, ela já está reservada. Só que a questão, meu irmão, e aqui eu quero caminhar para uma conclusão com você, é que entre o dia da nossa libertação e o habitar da promessa, existe o deserto. Entre ser livre do Egito e habitar
a terra prometida, existe um deserto. E aí talvez você diga, pastor, puxa vida, era para terminar a palavra em alto astral, né? Não, mas calma aí. A grande questão, irmãos, é que talvez por muito tempo a gente cresceu com um entendimento de que o deserto é um lugar de dor e sofrimento. De fato, no deserto existe dor e sofrimento. É a vida que nós estamos vivendo. Talvez hoje você está me ouvindo, você está vivendo um momento de dor e sofrimento. Mas existe um lado do deserto que talvez a gente não entenda. E que lado do deserto é esse? No deserto, o escravo é herdeiro. No deserto, o escravo está sendo transformado. É o lugar onde o escravo aprende a descansar nas mãos do Deus soberano. Por quê, meu irmão? Porque durante os 40 anos, mesmo o povo tendo sido teimoso, ingrato, eles não plantaram, eles não colheram, mas todos os dias se alimentaram do maná e da carne que o Senhor enviava, e bebiam da água que brotava da rocha. Olha só, meu irmão, eles estavam no deserto, mas eles experimentavam de uma provisão de Deus que não lhes custava esforço. Um esforço no sentido de perder a sua vida para algo, ou seja, sobrevivência. Não é mais por sobrevivência, mas é por rompimento. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que mesmo num processo difícil, é possível, e é bíblico, e é de Deus, viver abundância. A grande questão é que entre a nossa justificação e sermos glorificados no Senhor, existe um período no qual nós estamos vivendo, se você foi justificado. É o período da santificação. A santificação fala sobre um processo de transformação. Fala sobre uma conversão do velho homem que foi justificado para se transformar numa nova criatura que será aperfeiçoada na glorificação. Isso fala sobre o órfão se tornar um filho para então habitar com toda a herança do pai. Isso fala sobre o escravo se transformar num reino e o reino sendo, o escravo se transformar num herdeiro de um reino inaugurado. Sabe, Jesus, quando ele ressuscitou, ele diz aos discípulos: olha, o meu reino eu deixo a vocês. Vocês vão viver no deserto, mas debaixo da minha nuvem. Vocês estão nesse mundo corrupto, num mundo de dores, de lutas. Jesus disse, meu irmão, nesse mundo tereis aflições. Sabe, nesse mundo nós vamos chorar, nós vamos padecer, nós vamos sofrer. Mas nós estamos debaixo da tutela do Senhor, da mão do Senhor, da nuvem do Senhor. Mas o mais importante é que nesse processo precisa haver essa transformação na nossa vida, aonde vai acontecer então uma mudança de mentalidade. A Páscoa nos lembra a justificação e nos enche de esperança e expectativa para sermos glorificados. Mas ela precisa trazer para nós a memória de que é necessário viver uma mudança de mentalidade. É necessário uma transformação de quem somos. Sabe, não é porque fomos justificados por graça, ou seja, não é por aquilo que fazemos que não precisamos fazer mais nada. Não, o difícil foi feito. Agora nós precisamos nos submeter ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer algumas vezes sobre santificação. Levítico 20, do versículo 7 ao 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 21, Paulo diz: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, meu irmão, esse período de santificação, esse período que nós estamos vivendo,
por mais que pareça um deserto mediante aquilo que o Senhor tem para nós, é um período onde o Senhor está moldando o nosso caráter, a fim de que sejamos vasos de honra, e não vasos de desonra, porque haverá um dia daqueles que chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, 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 preguei em teu nome, expulsei demônios, curei os enfermos, e o Senhor vai dizer: afasta-te de mim, eu não te conheço. Vaso de desonra, que viveu nessa terra debaixo de palavra de Deus, debaixo de um falso entendimento de graça e misericórdia do Senhor, mas que foi incapaz de se submeter a uma mudança de mentalidade e transformação. A glorificação não é para o escravo, a glorificação é para o filho. A glorificação não é para aquele que está em pecado, mas para aquele que está se santificando. Entenda, não santo perfeito, mas se santificando. Em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, nós conhecemos muito bem esse texto. Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, isso fala sobre eu abrir mão, sacrificar as velhas práticas. Pastor, mas o sacrifício aceitável não era Jesus? Sim, aquilo que nós não poderíamos fazer, mas aquilo que nós podemos fazer, nós ainda precisamos, sabe, sacrificar o nosso eu, sacrificar a nossa vaidade, sacrificar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência. E aí ele continua dizendo no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, ou seja, uma mudança de mentalidade, ou seja, uma metanoia, uma transformação de quem eu sou, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A santificação na nossa vida, meu irmão, assim como o deserto, ele foi para o povo de Israel, mas eles fracassaram nisso, foi para convergir eles, fazer com que eles deixassem de ser um povo escravo para se tornar uma nação forte, para habitar o lugar da promessa. O Senhor está convertendo o nosso coração para deixarmos de ser perdidos e serem encontrados para saber habitar, para habitar o reino, para poder edificar o reino, para liderar com Ele, repousar em glória. Sabe, esse momento que nós estamos vivendo, breve, de tribulação, de perseguição, meu irmão, é um momento no qual nós estamos vivendo, onde o Senhor está nos aperfeiçoando, aonde nós estamos sendo sarados na nossa mente, aonde nós estamos sendo convertidos a aprender, a depender do Senhor, a se submeter a Ele, a voltar o seu coração a Ele. Sabe, a santificação, ela é posicional. O que isso quer dizer com isso, pastor? Fala sobre eu sair da posição de um perdedor para a posição de alguém agora que tem a permissão de vencer. Basta eu me submeter à palavra do Senhor. Sabe, eu saio da condição, e eu gosto muito dessa analogia, antes, quando éramos escravos do pecado, nós vestíamos vestes sujas por natureza, e tentávamos torná-la branca com o nosso esforço, só que nós nunca conseguimos. Mas quando fomos justificados, ganhamos uma veste branca, nova, conquistada por Jesus, e o nosso único esforço, meu irmão, é impedir que essa camisa, essa veste se suje muito. Isso é santificação. O esforço da santificação fala sobre uma preservação do que eu recebi, fala sobre uma submissão e entrega a quem me deu tudo, sabe, fala sobre você entender que quem você é hoje. A santificação, ela é missional. O que significa? O que eu quero dizer com isso, pastor? A santificação aponta para uma missão. Eu não sou mais perdido, meu irmão, eu tenho um propósito. Eu não sou mais alguém sem perspectiva, eu tenho uma razão, eu tenho um destino apontado para mim. Eu não sou mais como aquele que não sabe quem é, quem sou eu? Não, eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu estou aqui. Sabe, parte da sua santificação fala sobre você ter clareza da sua missão no Senhor. Qual é a sua missão no Senhor? Sabe, a ressurreição de Cristo nos traz à memória isso. O que Jesus diz aos discípulos quando Ele ressurgiu?
Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, preguem o evangelho, ensinem a obediência, batiza-os em nome do Pai. A Páscoa nos traz à memória que nós temos uma missão. Sabe, meu irmão, Jesus já ressuscitou, o véu já foi rasgado, o caminho já foi apontado. Para de viver como se Jesus ainda não tivesse, não tenha vencido a morte. Para de viver o dia da dor. Para de viver o Egito. Você pode estar até no deserto. Não é o lugar o que o Senhor quer para você final. É a eternidade, é a glória. Mas viva como quem de fato você é, como quem tem missão. Eu tenho um caminho. Eu não vou ficar andando em círculos. A terra é lá. É para lá que eu vou. A santificação, ela é experiencial. Fala sobre se fortalecer no Senhor, vestir a armadura, alimentar-se da palavra, contemplar o Senhor, estar aos seus pés, viver o sobrenatural de Deus, encher-se do Espírito Santo. Santificação, irmão, fala sobre eu viver experiências com Deus. Estar sendo santificado, fala sobre exatamente essa mudança de mentalidade no qual eu não poderia acessar essas coisas. Mas agora eu tenho livre acesso. Então eu entro na presença do Senhor. Eu me derramo aos seus pés. Como Maria, eu me assento aos seus pés e contemplo a sua grandeza. E talvez, irmãos, quantos de nós hoje se afastamos do Espírito Santo, do sobrenatural do Senhor? Nós não estamos mais assentados aos pés. E o que a Páscoa nos traz à memória é que nós estamos vivendo um período de santificação no qual nós precisamos voltar-se aos pés do Senhor. Porque seremos glorificados se vivemos esse processo até o final. A glorificação já está garantida para aquele que chegar ao final. Você já foi salvo do seu pecado. A coisa mais difícil agora é o que, pastor? É viver numa posição de servo, de filho, perdão, de quem se submete ao Senhor, de quem se derrama ao Senhor. Talvez você diz, pastor, está difícil. Sabe, pastor, está difícil, a enfermidade, o pecado, o problema, a dificuldade, pastor, está difícil prosseguir, está difícil continuar, está difícil me manter nesse processo de santificação, está difícil, pastor, ser convertido, está difícil ser transformado, está difícil ter uma mentalidade sarada. O que eu faço então, pastor? Eu olho para o Jesus que ressurgiu. O Jesus que ressurgiu é o Jesus que está glorificado. É o Jesus que diz, esse é o destino de vocês. Um corpo de glória, em pleno espírito. O fim, meu irmão, o fim é a razão pela qual eu e você não podemos desistir. Lembrar-se que o nosso destino é a glorificação, é a terra da promessa, é o lugar de habitação na presença e na glória do Senhor para a eternidade, aonde não haverá mais tristeza, nem choro, nem angústia, aonde não haverá mais pecado. Isso precisa nos trazer esperança. Sabe, se lembrar que o Senhor está sobre nós, se lembrar de onde o Senhor nos tirou, para onde Ele está apontando. É olhar para o Egito e ver o quanto eu era infeliz, mas o Senhor me libertou e está apontando para mim um caminho de graça, um caminho de glorificação, de uma eterna abundância nele. E isso vai me fazer permanecer nesse tempo de deserto no qual nós vamos viver. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz, meu irmão, Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos,
pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Por isso digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Que salvação é essa, meu irmão? A salvação da glorificação. É bom esperar tranquilo no Senhor. Estamos sendo, pastor, eu estou sendo perseguido de todos os lados. Volte-se ao Senhor. Volte seu coração. Mude a sua mentalidade. A guerra do pecado você já tem vitória. Talvez você vai perder uma outra batalha, mas não se esqueça que você é vencedor. Não se esqueça de onde Deus já te tirou. O Egito não é o seu lugar. Não é de Deus que você volte para lá. Não é vontade de Deus que você caia de novo. E eu quero terminar, para nós orarmos, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 4 ao 5, Paulo diz: pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão: enquanto estamos nesse corpo, nessa vida, no deserto, nós vamos ter dias onde nós vamos chorar, se entristecer, ser atacados e perseguidos. Mas ele termina dizendo o seguinte: mas o Senhor nos deu o seu Espírito como garantia do que está por vir. Irmão, no dia onde você sentir vontade de desanimar e desistir de tudo, e se entregar à escravidão do seu pecado, o que Paulo diz? Lembre-se que o Espírito nos dá esperança do que está por vir. Se o fim é a minha esperança, eu me encho do Espírito, eu volto para aquele lugar onde a presença do Senhor me traz a contemplação do meu futuro, eu me refaço no Senhor. A Páscoa, a ressurreição de Jesus, é para nos lembrar que nós estamos numa nova aliança. A velha aliança ficou no Egito, a velha vida precisa ficar no Egito. Você foi justificado. Existe graça sobre a sua santificação, para que você possa chegar ao fim. Que fim é esse, pastor? Uma vida de glorificação no Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Talvez você está vivendo dias assim sombrios na sua vida, na sua devoção com o Senhor, de luta. Talvez você tenha sentido vontade de entregar os pontos. A minha palavra para você é: não desista, meu irmão. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu de você porque Ele continua liberando o Espírito dEle para te garantir daquilo que está por vir. Ou seja, para dizer: olha, eu não mudei a minha promessa, eu continuo sendo fiel. Permaneça, encha-se do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não se encha daquilo que está te trazendo confusão. Sabe, irmãos, talvez nós estamos sendo indisplicentes. Nesse período de pandemia nós estamos se permitindo colocar a nossa vida com Deus em segundo lugar. Mas a palavra do Senhor, a palavra da Páscoa, a boa notícia para nós é que ainda existe tempo para voltar para o Senhor. Porque enquanto nós vivemos uma vida presa ao Egito, não existe esperança, não existe expectativa. E o nosso destino não será apenas a morte humana, essa será o menor dos nossos problemas. E hoje, o que o Senhor deseja é que o nosso coração se volte a Ele. Assim como Jesus venceu a morte, ressuscitou e nos deu poder para vencer o que nós estamos vivendo, nós possamos nos revestir no Espírito Santo. Feche os seus olhos.